Aprenda a fazer esse sabão líquido super fácil de fazer. Depois que eu postei o primeiro sabão e vocês gostaram muito, vim trazer esse que é mais fácil ainda. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então vamos para a receita. Bom, gente, para começar essa receita, nós vamos precisar de 300 gramas de sabão caseiro em pedra, tá? Em barra. Esse sabão caseiro aí, eu fiz aqui no canal, tá? Ele tá aqui, eu vou deixar o link dele aqui, o card dele aqui em cima, para quem quiser fazer esse sabão, que tem um vídeo completinho do passo a passo desse sabão, tá? Eu tô utilizando 300 gramas desse sabão. O que eu fiz? Eu vou cortar ele em cubinhos bem pequenininhos para dissolver mais rápido. Se você quiser passar no ralador, também pode. Mas como esse sabão ficou bem fácil de cortar, eu tô cortando com a faquinha mesmo em pequenos pedaços. Feito isso, depois que eu fizer isso com os 300 gramas de sabão, você vai colocar 1 litro de água para ferver. Essa água vai servir para quê? Para dissolver esse sabão. Vocês vão ver como é fácil. Você já tendo essa receita do sabão em barra, você pode fazer sabão líquido o quanto você quiser. Aí você vai ter o sabão em barra e o sabão líquido. É uma ótima escolha aí para quem quer fazer uma receita só e fazer duas coisas diferentes. Porque nessa receita que eu estou passando hoje para vocês de transformar o sabão em barra em líquido, esse sabão caseiro que eu fiz, não vai nenhum trabalho, gente. É impossível errar. Se você já fez essa receita do sabão em barra ou você tem outra receita de sabão em barra caseiro, pode fazer que também vai dar certo, tá? Tô cortando aqui, já coloquei minha água para ferver, já tá fervendo e vou jogar aí dentro desse recipiente. Bom, já cortei tudo, agora 1 litro de água fervendo, tá? Quanto mais quente a água, melhor, porque aí vai ajudar para dissolver mais rápido esse seu sabão. Também, se vocês cortarem mais fininho ainda, ele vai dissolver mais rápido ainda. Tô colocando aqui 1 litro de água, vou começar a mexer e vocês vão reparar que ele já vai começar a pegar consistência líquida, uma consistência grossa, viscosa, tá? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, não fica com medo não. Pode comentar aqui embaixo que eu respondo todo mundo. É muito raro eu não responder, só que se a receita pegar milhões de visualizações e tiver muito comentário, pode ser que um ou outro passe. Mas geralmente eu respondo todo mundo. Você pode fazer a sua pergunta aqui que eu respondo. Também pode falar o que você achou da receita. Aqui os comentários é todo de vocês. Vocês podem mandar o comentário de vocês que vocês podem ter certeza que eu vou responder, tá? Depois desse sucesso que fez a outra receita de sabão líquido, que também vou deixar aqui em cima no card, para quem não viu, para ver, que é uma receita ótima para quem quer fazer para vender ou até mesmo para economizar em sabão em casa, tá? Olha, gente, tô misturando aqui, vocês podem reparar que a água já ficou amarelada. Vou acelerar aqui um pouco o vídeo para não perder tempo, porque agora não tem mistério, eu só vou misturar até esse sabão se dissolver por completo, mas não vou pular, porque tem gente que fala: ah, Bernardo, você fez alguma coisa que esse sabão engrossou. Não. Eu vou acelerar o vídeo, não vou cortar nada dele, tá? Já acelerei o vídeo, eu devo ter ficado aí misturando por uns 5 minutos até isso tudo se dissolver. Vocês podem ver que ela começou a ficar grossa, tá? Mas vocês não parem de mexer até que todos os gruminhos do sabão sumam, tá? Até que tudo derreta por completo. Depois que você fizer isso, você vai adicionar 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Ok? 1 colherzinha só já basta. Você vai misturar esse bicarbonato nesse sabão. Vocês podem ver que já está numa textura maravilhosa. Mas isso aí ainda vai render muito sabão, tá? Isso aí é só o começo, é só a base da nossa receita. Vou misturar esse bicarbonato muito bem nesse sabão e vou deixar ele esfriar, porque por conta da água quente, esse sabão ainda está quente. Você deixa ele separado e esfriando. Quando ele esfriar, você volta, tá? Vou deixar o meu esfriar e já volto com vocês. Meu sabão já esfriou. Vocês podem reparar que ele até engrossou mais ainda, tá vendo? Ele tá bem grosso. Agora o que nós vamos fazer?
você vai começar a adicionar água em temperatura ambiente, tá? Água da bica mesmo que você tem aí, você abre, coloca e vai colocando aos poucos. Também vou colocar corante ou anil. Nessa vez aí, eu estou colocando corante para sabão, tá, gente? Corante azul, porque eu não tenho um anil aqui. Mas quem quiser fazer com anil, usa uma barrinha pequena de anil, que também vai dar certo. Ah, Bernardo, para que serve o anil? O anil, ele vai servir, claro que é para dar cor no teu sabão, para ele ficar bem azulzinho, e também ajuda as roupas brancas ficarem mais brancas, tá? Vou começar a fazer isso. Vou colocar um pouco de corante, vou misturar, vou começar a colocar água. E você vai acompanhar comigo o passo a passo de todas as texturas desse sabão até chegar no ponto certo. Vocês podem reparar que eu coloquei um pouco de água e o corante e ela ficou ainda grossa. Podem ficar tranquilos e colocando a água aos poucos. Na hora que você for colocar água, ele vai ficar molenga, mas pode ficar tranquilo, que você vai misturar, ela vai começar a engrossar. Vocês vão ver aí agora, ó. Coloquei água, parece que foi embora, que já passou do ponto, fizemos M, mas não, ó. Olha a mágica aí acontecendo. Você mistura, ela vai engrossando. E assim você vai. Para a quantidade de corante, não tem quantidade certa, tá, gente? Vocês vão deixar da cor que vocês acham melhor, tá? Não vou dizer que, eu usei tanto, porque é gosto. Você vai colocando e vai vendo a cor que você quer. Vocês podem ver que ela começou a ficar gelatinosa. Estou colocando mais água e vamos misturando. Ela vai ficar molenga de novo e vai ficar gelatinosa de novo, ó. Vocês podem reparar, ó. Estou misturando e ela vai começar a engrossar agora, ó. Começou a engrossar. Vou levantar aqui a espátula e vocês vão ver como ela fica gelatinosa, ó. Tá parecendo uma gelatina. E é assim mesmo. Não fique achando que deu errado porque ficou gelatinoso. É assim. Vai colocando mais água, que ele vai chegar no ponto que você quer. Vai colocando aos poucos a água, misturando e sentindo a textura. A textura certa e a quantidade de água não tem. Você vai ter que fazer desse jeito que eu estou mostrando. Porque a textura você vai deixar da textura que você quiser. Se você quiser mais grosso, você vai colocar menos água. Se você quiser mais fino, você coloca mais água. O bom é você colocando a água e você vai sentindo enquanto você vai misturando. Já coloquei mais água e olha como é que tá caindo. Tá caindo em blocos, tá parecendo mesmo uma gelatina. O que eu vou fazer? Vamos colocar mais água. Essa receita você pode usar como detergente, pode usar como sabão para lavar roupa. Se você for usar para detergente, não coloca essência. Se você for usar para lavar roupa, coloca uma essência para deixar a sua roupa cheirosa. Ou se você quiser, você pode até colocar amaciante. O amaciante deixa um cheirinho bom no sabão. Mas não recomendo colocar essência para lavar louça, porque senão vai ficar com cheiro na louça, cheiro da essência que você for colocar. E não é bom isso, tá? Mas eu recomendo que vocês façam esse sabão para lavar roupa, porque para mim é um desperdício você usar esse sabão aí para lavar louça. Porque esse sabão é muito bom, ainda mais esse sabão que eu fiz, base, em barra, ele é maravilhoso, gente. Muito bom. Então, pra mim é um desperdício eu usar para lavar louça. Eu uso para lavar roupa. E olha, dá de 1000 a 0 nesses detergentes aí da vida que usa para lavar roupa. E outra coisa que eu já estava esquecendo. Essa receita eu tô fazendo 1/3 dela, tá? Se você quiser fazer metade ou ela inteira, eu vou deixar aqui na descrição todos os tipos de receita, ela 1/3, 2/3 e ela inteira. Coloquei água, já chegou na textura que eu quero e olha isso, gente, que textura maravilhosa, tá parecendo mel. Se você quiser ele mais ralo, pode colocar mais água, mas pra mim essa textura tá ótima. Não tem pra mim assim, pra eu fazer pra casa, mas se você quiser fazer pra vender, pode colocar mais um pouquinho de água para ele ficar um pouco mais ralo, porque desse jeito tá muito grosso. Mas para mim tá ótimo, para o meu uso está ótimo essa textura. Peguei a concha aqui para mostrar melhor para vocês. Olha essa textura desse sabão, gente. Não tem comparação. Ele não tá totalmente transparente, por quê? Porque eu fiquei mexendo, tá cheio de bolinha de ar.
Mas você deixando ele descansar aí, ele vai ficar transparente. Que nem esse meu primeiro sabão que eu mostrei pra vocês aqui no canal, aquele verde. Fica daquele jeito, transparente. Tá assim porque eu fiquei misturando e já tô finalizando ele. Mas se eu deixar ele descansar, ele vai ficar transparente. Agora eu tô passando para um galão aqui, uma bombona, para armazenar. Vocês podem fazer o seguinte para armazenar. Se você fez o sabão caseiro e já passou o tempo de cura dele, não tem problema você colocar em garrafa PET. Mas se caso você fez o sabão caseiro e ainda não deu o tempo de cura do sabão caseiro em barra, e você fizer essa receita, não coloque ele em garrafa PET porque vai estourar. Porque a soda ainda está bem ativa. Mas se caso já passou o tempo de cura, você pode fazer essa receita e colocar em garrafa PET para armazenar. E se caso você for fazer essa receita para vender, você compra umas garrafas bonitas e tal e coloca nelas. Também vai ficar ótimo. Mas se a garrafa for muito frágil, tem que esperar o tempo de cura do sabão em barra para fazer essa. Senão, você pode passar para uma garrafa mais grossa. Mas como é fazer para vender, uma garrafa mais grossa é mais cara. Então, recomendo vocês fazerem o sabão em barra, esperar o tempo de cura deles, fazer esse sabão, aí você pode colocar numa garrafa mais fininha que não vai estourar. Bom, gente, já falei demais. A receita já foi dada, já foi passada e espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Não esqueça de curtir o vídeo aqui, que isso me ajuda muito e ajuda o canal a crescer. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para todo mundo conhecer essa receita maravilhosa. E também deixe aqui embaixo o seu comentário e me diga o que você achou dessa receita. Eu adoro saber, gosto do feedback de vocês, tá? Pode deixar aí seu comentário que eu vou ler e respondo. Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!